Glórias a Deus. Ó. Olá, meus amados, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Aqui é o vosso amigo presbítero, missionário Deronil dos Santos, trazendo aqui mais uma meditação da parte de Deus, para o meu, para o seu, para os nossos corações. Essa mensagem talvez vai bater de frente com muitos e eu senti de falar a palavra de Deus. Hoje eu estava lendo e também ouvindo na Bíblia, né? A mensagem de Tiago. E ali eu estava vendo uma passagem, quer dizer, eu pensei comigo em não citar livro, porque depois eu vou fazer um estudo bíblico sobre isso. Um estudo bíblico. Mas essa mensagem, ela tem o objetivo de atingir direta e indiretamente os obreiros. Essa mensagem é para os obreiros da casa do Senhor. E se gostarem, bem, se não gostar, coma assim também. A mesma forma que Deus mandou que outro profeta, depois eu vou falar o nome do livro, profeta. Então os obreiros já sabem, tudo que eu for falando ou mencionar, eu tenho, para mim, na minha concepção, você já sabe quais são os livros, quais são os profetas que disse isso. Então Deus disse para o profeta, fale a minha palavra, quer ouça, quer deixe de ouvir. Saberão que houve um profeta em Israel. E quando que vai ser julgado isso? Em dois momentos. Primeiro, no arrebatamento da igreja. Aí todas as nossas palavras e mensagens serão provadas. Segundo, no juízo final. Se o que nós falamos, que eu estou falando, ela é verdadeira. Deixa eu virar aqui para tirar o reflexo da luz. Espera aí. Que a imagem não está muito agradável. Vamos ver se assim melhora um pouco. Aí, espera aí. Aí, que eu acho que fica melhor. Espero que o áudio também esteja bom. Então, veja bem. Todas as nossas palavras serão julgadas. Todos nós seremos julgados. O primeiro julgamento, embora muitos não creem, mas será no arrebatamento. Acredite, senhores, o arrebatamento da igreja será um tipo de julgamento, pois só vai subir ou ser arrebatado ou tirado dessa terra aqueles que falaram a verdade, andaram na verdade, que abandonaram o mundo. Então, crente que se diz crente, mas não anda na verdade, terá no arrebatamento já uma forma de julgamento. Por quê? Porque assim como está escrito em Mateus capítulo... Opa, eu não ia falar livro, mas a Bíblia nem tem que falar. Então vou falar. Assim como está escrito em Mateus 25, que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o noivo, sai-lhes ao encontro. Muito bem. Então, havia 10 virgens. Daquelas 10 virgens, todas elas estavam dormindo, né? Mas despertaram e todas elas foram ao encontro. Mas a Bíblia diz que nem todas entraram. 5 era prudente, porque tinha azeite na lamparina. E 5 era louca, ou seja, crente que anda de qualquer maneira, que fala que é crente, às vezes se veste como crente, mas não está dando testemunho de crente. Então, infelizmente, a Bíblia chama de virgem loucas, né? Agora cabe a cada um. Quando que vai ser julgado? Vai ser julgado quando ouvir o quê? Não mais o brado, aí vem o noivo, mas sim o tocar da última trombeta. Aí os que foram crente prudente, crentes fiéis,
serão arrebatados. Pum! No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Muito bem. Então, voltando a falar para os obreiros, como eu disse, como diz o profeta Ezequiel, quer goste, quer ouçam, quer deixe de ouvir. Eu vou falar. Eu tenho observado que tem ultimamente a forma como muitos que se dizem obreiro estão banalizando a obra do Senhor. Muitos, preste atenção no pacote que eu estou fazendo, muitos estão servindo a Deus de qualquer maneira. Como? Estão banalizando primeiro os cultos na casa do Senhor. A igreja, os obreiros, às vezes exigem da igreja, cobram, né? Que ande no caminho, que anda direito, mas eles mesmos não estão, muitos obreiros, não vou generalizar, não está dando um bom exemplo. Como? Primeiro, a gente vê obreiro indo para a casa do Senhor de qualquer maneira, né? Como de qualquer maneira? Tá indo do jeito que eu estou aqui, ó. Tem obreiro que pega ali um tênis, um sapato qualquer. Alguns vão falar que isso é usos e costumes, mas não é não. Presta atenção. Pega um sapato ou pega um tênis, bota por cima da camiseta e vai para a igreja. E lá sobe em cima do púlpito. E quer pregar, quer dar lição de moral, quer dar estudo. E ele mesmo não está habilitado. Por quê? Porque ele sim tem o cargo. Às vezes é um presbítero, evangelista e até pastores. Mas não estão se comportando como? Com as suas vestes. Hoje, desde que nós nos entendemos por gente, nós sabemos que os levitas, que o sacerdote, porque hoje em dia nós somos obreiro da casa do Senhor, nós representamos o sacerdote, os ministros da casa de Deus. E os ministros, eles tinham as roupas deles, estuda na Bíblia, nas leis, no Antigo Testamento, eles se vestiam decentemente para ir ministrar. Você não via um levita, né? Na história fala que o sacerdote, quando ele ia entrar num templo, ele tinha a roupa bem arrumada, tinha ali o peitoral com as 12 pedras, ele era obrigado a se vestir decentemente para oferecer sacrifício ao Senhor, para apresentar o povo. Os ministros de antigamente, levitas e sacerdote, em especial o sacerdote e o sumo sacerdote, eram representantes de Deus. Então eles intercediam diante de Deus pelos homens. O profeta, ele recebe de Deus e passa para o homem. O sacerdote intercede diante de Deus pelos homens. Então tinha as vestes dele especial. E o que é? Quando Moisés foi chamado, lá no monte, lá no pé da árvore ardente lá, que Moisés ia chegando, o que o Senhor falou para Moisés? Moisés, tira a tua sandália, porque o lugar que você está é terra santa. Eu faço uma pergunta. Hoje, a igreja é um lugar santo? O púlpito, o altar é um lugar santo? Não. Por quê? Porque os homens hoje, que se presbítero, a gente vê pastores, botam uma calça jeans. Não que eu seja contra, cada um, só estou falando que o fato é. Não estão se comportando como verdadeiro ministro, para que as pessoas olhem para eles, né, e sintam orgulho. Mas não, a gente vê lá nos cultos, muitos obreiros, de qualquer maneira, lá bota um tênis, às vezes não se arruma decentemente para ir na casa do Senhor, bota qualquer roupa, vai de camisa, bota uma camisa social, às vezes solta a camisa por cima da calça e vai lá pregar, como se estivesse num lugar qualquer. O que a Bíblia diz? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. É uma ordem. Então hoje a gente está vendo que estão banalizando o obreiro dirigindo igreja, com camisa aberta, dirigindo culto, né?
com camisa, às vezes bota até uma camisa social, mas abre até embaixo, assim, bota, mostrando os peitos, né? Vai nos púlpitos ali, quer pregar e tal, de calça jeans, alguns até aderindo modas do mundo, calça jeans rasgada, calça jeans de qualquer maneira, e até mesmo nas nossas igrejas, Assembleia de Deus. Para mim, isso é falta de respeito. Quando eu vejo um obreiro dirigindo um culto, ou indo para a casa do Senhor para pregar, de qualquer maneira, onde é que fica a moral? Onde é que fica ali o respeito pela casa do Senhor, né? E aquela palavra que Deus diz, guarda o teu pé. A gente cobra da igreja, mas nós não dá exemplo, então nós, obreiros, tem que se comportar. Hoje a roupa do sacerdote, para ele dar moral, ó, eu creio e aposto nisso, que tem que ser sim, paletó e gravata, salva, dizem que toda regra tem uma exceção, quando o irmão, o paletó não consegue fechar. Quando ele tem um problema de saúde, é compreensível, ele comunica para a igreja que, olha, eu não posso usar gravata, não posso usar paletó, por causa disso, tem uns problemas, até fobia, tem sérios, a igreja vai entender. Mas desde que ele se vista decentemente, põe uma roupa social, um terno, e ele não pode usar gravata, tudo bem. Mas aí tem obreiro que está servindo a Deus de qualquer maneira, não está se comportando. E eu estava lendo em Tiago, que a responsabilidade que tem um pastor, que tem um presbítero, eu fico analisando, muitos vão na casa do Senhor, né? E ali, de qualquer maneira, mas quando ele é convidado para ir para uma festa, um casamento, esse mesmo obreiro, esse mesmo pastor, evangelista, presbítero, que vai nos púlpitos, que dirige culto, que dirige consagração, olha o nome, consagração, que dirige uma EBD, e ele vai assim de qualquer maneira. Quando ele é convidado para um casamento na terra, um casamento de qualquer pessoa, muitas das vezes, principalmente se for testemunha, ele bota um paletó, uma gravata, ele se arruma, fica bonitão. Mas para dirigir o culto aonde o dono, o rei dos reis está presente, ele vai de qualquer maneira. Então pensem nisso, senhores. Eu estava ouvindo, Tiago escreveu que quando tiver alguém enfermo, olha a responsabilidade. Chame os presbíteros. Olha a responsabilidade de um presbítero. Que o presbítero, ele vai orar. E a oração do justo salvará o doente. Se houver, olha isso, o presbítero, se houver cometido pecado, seriam perdoados. Por quê? Porque o presbítero, olha a responsabilidade. O presbítero, ele é um ministro de Deus. Muitos não admitem, mas é sim. Ele tem uma responsabilidade com Deus. Então ele deve se comportar, assim como os levitas antigamente serviam ao Senhor, eles tinham as roupas decentes, as roupas especiais, diferenciadas, assim tem que ser os obreiros hoje. Hoje a gente vê num culto de Santa Ceia, né? Obreiro lá dirigindo Santa Ceia, cortando pão, servindo ceia de qualquer maneira, camisa fora da calça, camisa, sabe, social, ou roupa qualquer jeito. E muitas das vezes tem obreiro no altar e ele não serve, então eu fico analisando onde é que está o respeito? Onde é que está a moral? Como é que nós vamos exigir da igreja santidade se nós não estamos dando um exemplo? Então, senhores obreiros, alguns vão falar que isso é usos e costume, mas não é não. Porque Deus, quando elegeu ali, lá no Antigo Testamento, mas Arão, para ser o sacerdote, o sumo sacerdote, Arão tinha que se vestir decentemente, isso ninguém via. Né? Arão entrar num templo de qualquer maneira. Não, ele tinha as roupas adequadas para entrar no templo, para oferecer sacrifício, da mesma forma os levitas. Por quê? Porque eles eram um povo separado, diferenciado. Assim é hoje. Hoje, assim, a partir do momento que você desejar o episcopado, a partir do momento que você desejar o ministério, você já começa a sentir, se você deseja, porque o Espírito Santo de Deus está tocando em você.
Se você começa a sentir desejo de ser um obreiro, um desejo de fazer a obra para Deus, você já tem que começar a se comportar de uma forma diferenciada. Como? Nas suas vestes, nos seus trajes, no seu linguajar. Que a Bíblia diz que os obreiros, Paulo escreveu a Timóteo, que o presbítero, o obreiro, o bispo, maneja bem a palavra. E tem obreiro hoje que não sabe manejar a Bíblia. Não sabe, não procura se esforçar. Não procura se esforçar para manejar bem a palavra do Senhor, para não passar vergonha. Então, tudo isso, né? Então, eu fico analisando. Às vezes a gente vai em Santa Ceia e dá vontade de não voltar lá mais não. Por quê? Porque o próprio pastor não está dando exemplo, não está ensinando a igreja, principalmente os obreiros, que aquele culto de Santa Ceia não é um culto qualquer. Hoje nós estamos vendo pessoas aí banalizando, hoje nós vemos pessoas falando que Santa Ceia não é certo. Não interessa, nós não damos ouvido a isso, nem discutimos esses detalhes. Agora, o que a gente discute é que os obreiros têm que se comportar, né? A Bíblia nos diz claramente, Paulo falou, que quem deseja o episcopado, o ministério, excelente coisa deseja. Aí, então se você quer ser um cooperador, um diácono, principalmente um presbítero, tenha que se comportar, porque quando você for subir no altar, no púlpito, você não está entrando num lugar qualquer não. Sabe aquela palavra que Deus falou para Moisés, tira o teu pé, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está é terra santa. Então, obreiros, vocês que estão dando mau exemplo na casa do Senhor, subindo no púlpito de qualquer maneira, dando mau exemplo ali, não colocando uma roupa decente nos cultos de Santa Ceia, principalmente eu vou citar, sem medo, como um assembleano, principalmente nas Assembleias de Deus. Tem muitos aí que estão pegando o ritmo do mundo e trazendo para a igreja. Então, se você está fazendo isso, você está em desobediência, tá? Deus não vai te abençoar. E se você não está procurando estudar a palavra, também Deus não vai te abençoar. Por quê? Oséias, Deus usou Oséias para falar, capítulo 4, versículo 6, lê lá. Como o crente, principalmente o obreiro, que não estuda a palavra, que não medita na palavra, está lá no capítulo 4. O meu povo perece por falta de sabedoria. Aí a parte B e C do versículo diz, porque rejeitaste a minha palavra, eu te rejeitarei para ser sacerdote diante de mim. Para ser o quê? Obreiro. Então, se você quer ser um bom obreiro, se comporta, vista-se como obreiro quando for subir no altar, quando for subir no púlpito, né? No altar para pregar a palavra, principalmente para ministrar, para dirigir um culto. Se você não sente o Espírito Santo falar isso com você para te dar bom exemplo, desculpa, você não está sendo guiado pelo Espírito Santo, não. Você está sendo guiado pelo seu ego, pelo seu desejo, amém? Esta é a palavra que eu queria falar. Depois, eu vou fazer um estudo bíblico, mostrando tudo isso dentro da Bíblia. Porque agora é só uma reflexão, uma análise. Para quê? Para que nós, principalmente nós obreiros, nós temos visto aí, muitos aí, não quer, né? Pastores, pastor presidente, obreiros em geral, evangelista, presbítero, não altar de qualquer maneira. Então, se você quer ser um presbítero, se você quer ser um obreiro, esse é um dos requisitos. Além, é claro, de outros que está lá na Bíblia. Mas isso eu quero falar. No culto de Santa Ceia, reverencia. Amém? Deus te abençoe. Aqui é o vosso amigo, presbítero, Deronildo Santos. Missão, um projeto do coração de Deus. Fica com Deus, fica na paz, fica na fé. Amém.